Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Glórias a Deus por mais esse momento de estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus. Hoje, encerrando este assunto, família abençoada, com o tema filhos. É muito importante esse tema para fechar a questão do princípio de autoridade na família. O profeta Malaquias e Jesus confirma em Lucas 1,17 também sobre o princípio da bênção na face da terra. Para que a bênção de Deus se estabeleça sobre a terra, é necessário que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós precisamos estar atentos. E quando falamos de filhos, normalmente as pessoas logo pensam só nas crianças, nos jovens, mas não. Quando se fala de filhos, estamos falando de todos nós. Eu tenho um pai e uma mãe, embora falecidos. Você também tem pai e mãe, embora já tenha filhos ou netos, quem sabe, como eu que já tenho netos. Então, o tema é para todos nós. Nós precisamos estar atentos a tudo que a Bíblia fala sobre a nossa postura de filhos. A figura do homem feliz é comparado aos rebentos da oliveira. Filhos como rebentos da oliveira à roda, em redor, em torno da mesa, com o pai e a mãe. E ele diz, eis como será feliz o homem, eis como será feliz a esposa, a mãe, eis como será feliz a família que teme ao Senhor. E os rebentos da oliveira são brotos viçosos, cheios de vida que nascem do tronco e dele se alimentam. Esses brotos representam a força da vida, a força viva dada por Deus. E os filhos, como o ser humano não brota, são os rebentos do ventre da mãe. Mas o princípio é o mesmo. O princípio de alimentação é o mesmo. Os filhos à roda da mesa, com o pai e a mãe. Assim como a oliveira sustenta os seus rebentos, a mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar onde a família se reúne para receber o alimento físico, o alimento emocional, o alimento espiritual. Esta comunhão em torno da mesa, a família sentada à mesa, representa a esperança e a promessa de um futuro próspero. A família confiante no Senhor, unida, recebendo as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar atentos. Essa pregação não é só para as crianças, não é só para os jovens, é para todos nós. Vejamos o que diz Efésios 6, 1 a 3, para os filhos de todas as idades. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, eu já passei a fase da obediência aos meus pais. E eles já se foram, já estão com Deus no céu. Mas eles me ensinaram princípios. Princípios que eu não obedeço mais fisicamente a eles, mas obedeço moralmente. Obedeço àquela herança bendita que eles deixaram na formação do meu caráter. E aqueles filhos que estão presentes ainda, com seus pais presentes,
Ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então nós precisamos, em Deus, conforme a palavra de Deus, obedecer aos nossos pais. Porque é justo. É demonstração de gratidão, é demonstração de retorno do amor que recebemos. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é precioso, mesmo que os pais já estejam com Deus, mesmo que os pais já estejam falecidos. Nós continuamos honrando, porque qualquer coisa que um filho, uma filha fizer, mesmo que os seus pais já tenham falecido, seja coisa boa ou coisa errada, mexe com a memória dos pais. Quando eu tenho a conduta do bom caráter que eles implantaram em mim, eu estou honrando o meu pai e a minha mãe. Agora, se eu passo a ter uma conduta corrupta, aí estaria desonrando. E assim, desde a menor idade até a maior idade, nós devemos honrar pai e mãe, que é mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isto aqui é muito forte. É um mandamento de Deus imutável. É uma promessa de Deus imutável. Você crendo ou não nessas palavras, isto está acontecendo na face da terra. O sucesso e a vida longa dependem de nós cumprirmos o que Deus manda quanto aos nossos pais. O sucesso, em todos os sentidos, não só sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso espiritual, depende de nós estarmos honrando aos nossos pais. A vida longa depende de como tratamos nossos pais. Então, é muito visível isso. Olha ao teu redor, as pessoas que causam desgosto aos seus pais, que causam tristeza aos seus pais, que são desonra para os pais. Olhe para a vida dessas pessoas, como é que elas estão. São bem-sucedidas? Depende de cumprirmos este mandamento. Então, honrar, obedecer, é a receita do sucesso, é a receita da vida longa. E cabe a nós cumprirmos o que Deus manda e ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, andarem conforme a orientação de Deus. E nós vemos outros textos que falam sobre essa mesma conduta dos filhos. Colossenses 3:20, Provérbios 23:22, Provérbios 4:1 e 2, e muitas outras passagens na Bíblia falando sobre a importância dos filhos cumprir seus deveres em relação aos seus pais, em relação à família. Também os filhos, eles devem estar com os pais no culto a Deus. Aí é a responsabilidade dos pais, desde a menor idade, ensinar a criança a fazer culto a Deus. Nós vemos lá no Velho Testamento, segundo Crônicas 20, versículo 13, está escrito que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, naquele tempo, nós não tínhamos a facilidade de hoje. Cada um tem até mais de uma Bíblia em casa. Hoje nós temos Bíblia nos nossos celulares, nos nossos computadores, mas naquele tempo não. Então as pessoas se reuniam em grande quantidade para ouvirem a leitura da palavra de Deus. E todos estavam lá, inclusive as crianças. Nós vemos hoje que alguns pais falham com isso. Não incluem as crianças no culto a Deus. As crianças precisam aprender em casa a fazer o culto a Deus. Aprender com os pais a ler a Bíblia, a louvar a Deus. Aprender com os pais a ver as mensagens da palavra de Deus que nós, os pastores, fornecemos para que as famílias cresçam na fé.
Os filhos devem respeitar aos mais velhos. Levítico 19:32. Diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus falando a palavra direto para os filhos. Diante das cãs, diante dos cabelos brancos das pessoas idosas, te levantarás. Isso hoje já não se vê mais. Nós vemos pessoas que mal se sustentam em pé, muitas vezes, dentro de um ônibus, de um transporte coletivo, e os jovens ficam folgados e não dão lugar aos mais velhos. A formação que eu tive é da gente rapidamente se levantar e dar lugar às pessoas mais velhas, às senhoras, às mães com crianças. Então, nós precisamos resgatar este respeito às pessoas mais velhas, às idosas, às mães com crianças. E honrarás a presença do ancião. Ancião é a pessoa idosa. Honrarás, quer dizer, respeite aos idosos. Normalmente hoje a gente vê às vezes até zombarias da conduta do idoso. Tem idoso que já às vezes está com deficiência para caminhar, deficiência para enxergar, deficiência para se comunicar, e a pessoa fica às vezes um pouco atrapalhada. E é comum ver pessoas rindo dos idosos. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos honrar sempre aos idosos. Precisamos ter bons hábitos de honrar as pessoas. Hoje nós vemos as pessoas se assentando à mesa com chapéu na cabeça, com boné na cabeça. Eu sou da formação e a recomendação bíblica quanto a honrar, nós estarmos dentro de casa, à mesa, com os mais velhos, sem chapéu, sem boné. Na presença de tais pessoas, fica bonito. As pessoas se satisfazem quando nós tiramos aquilo que está na nossa cabeça. É sinal de respeito também. Isso já também há muito esquecido. Tem pastores que permitem que os jovens fiquem todos de boné dentro da reunião para o culto. Eu acho estranho isso. Nós precisamos resgatar valores. A casa é um lugar da intimidade da família com Deus. O local de reunião para culto é um local abençoado para a edificação das pessoas. Então nós precisamos estar atentos para esse princípio de respeito. Também vemos o exemplo do Senhor Jesus, Lucas 2:46, onde Jesus se submete à instrução da palavra de Deus. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A família preocupada, todos procurando a Jesus. E, de repente, foram achar a criança lá no templo, no sistema ainda da velha aliança. Jesus consultando, questionando, fazendo perguntas aos doutores da lei, querendo aprender mais, buscando o sentido da palavra de Deus, procurando o sentido da história do povo de Deus. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, que a instrução é fundamental para que nós possamos progredir em todos os sentidos. Os filhos bons também recebem promessas de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 a 4, ele diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Filho meu, olha o conselho poderoso aos filhos bons, aqueles que não abrem mão do ensino da palavra de Deus.
aqueles filhos que guardam os mandamentos de Deus. Esta conduta de obediência à palavra de Deus nos faz filhos bons. E também isso aumenta os nossos dias, aumenta a contagem dos nossos dias. Quer dizer, nos dá vida longa. E mais ainda, além de vida longa, acrescenta aos filhos bons anos de vida e paz. Só ter vida longa não é tudo. Pode ser até um castigo às vezes, se estiver na rebeldia. Mas ter vida longa com paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, é um privilégio. Esse deve ser o desejo de todos os filhos e filhas de Deus. Deve ser um desejo de todos os pais para os seus filhos. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Seja inseparável da benignidade e da fidelidade. Isso esteja sempre presente na tua vida, no teu pensamento, nas tuas atitudes, no teu comportamento. E agindo assim, você terá o favor e a boa compreensão de Deus e dos homens. Que maravilha! Promessas aos filhos bons. E eu tomo posse dessas promessas, sempre tomei posse dessas promessas. Deus tem sido bom para comigo. E o meu desejo é que isto aconteça na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada criança. Os filhos também são para sinais e maravilhas. Aí entra a responsabilidade do pai e da mãe para conduzir o filho nesta conduta, nesse comportamento, para que venha a ser realmente usado por Deus para sinais e maravilhas. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas, é Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Isaías 8:18. Eis-me aqui. Então nós devemos dizer ao Senhor Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu para que eles sejam usados pelo Senhor para sinais e maravilhas. E os nossos filhos só serão usados para sinais e maravilhas em função do caráter cristão, do fruto do Espírito Santo de Deus sendo realizado, sendo praticado na vida das pessoas, dos filhos e das filhas. Para sinais e maravilhas são os filhos. Então, desde muito pequeninos, desde o ventre da mãe, nós precisamos já começar a treinar as criancinhas para que sejam usadas para a glória de Deus, para sinais e maravilhas. Nós vimos algumas coisas lindas sobre os filhos que andam na palavra de Deus, que são conduzidos na palavra de Deus. Mas eu também tenho que falar um pouquinho, ao menos, sobre o lado negativo, sobre aqueles filhos rebeldes e que recebem maldições. Deuteronômio 27:16 afirma: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. E é uma verdade isso. Ninguém fica feliz quando vê alguém desprezando o seu pai e a sua mãe. O povo fica indignado, as pessoas ficam injuriadas e desejam punição para aquela pessoa que despreza pai e mãe. Isso é coisa muito antiga. Os povos antigos, os nossos irmãos primitivos, não aceitavam de jeito nenhum, e havia castigo até de morte quando os filhos desprezavam os pais, faziam mal aos seus pais. Um outro exemplo, no livro de Provérbios 30, versículo 17, diz: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Olha que coisa terrível. Eram maldições dos tempos antigos. Hoje não acontece literal, como está no Velho Testamento. Mas nós vemos filhos rebeldes hoje sendo devorados, vivos,
por muitas pragas que tomam conta desses filhos rebeldes. Então nós precisamos estar atentos para não sermos mais um desses filhos rebeldes. Precisamos estar muito atentos para que sejamos agradáveis aos nossos pais e especialmente agradáveis ao nosso Pai Celestial. Através da família, nós aprendemos princípios de autoridade. Nós sabemos que Deus revela princípios de autoridade na Trindade Santa. O Pai mandou seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus veio cumprir a sua missão e mandou o Espírito Santo da promessa para nós. E nós hoje temos o Espírito Santo da promessa na nossa vida. A igreja viva é movida pelo Espírito Santo de Deus. E na família também existe esse mesmo princípio de autoridade. Deus colocou o marido como cabeça da família, a esposa como aquela que complementa todo o trabalho junto ao marido na condução da família. E os filhos, eles compõem o plano de Deus junto ao pai e à mãe, para que a sociedade humana continue sendo próspera na face da terra. Então nós precisamos estar atentos a esses princípios de autoridade. O próprio Senhor Jesus, ele deixa bem claro esse princípio de autoridade na igreja. A igreja do Senhor Jesus só existe porque nós nos tornamos um corpo em Cristo, um corpo movido pelo poder do Espírito Santo. Mas a cabeça, quem conduz a igreja é o Senhor Jesus. Sem a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida, não existe igreja viva, não somos igreja viva. Então nós precisamos estar atentos a todos os princípios de autoridade estabelecidos por Deus através da Bíblia. A sociedade humana na face da terra está corrompida, está sofrendo sérias destruições, porque os valores, os princípios espirituais familiares estão sendo destruídos. Multidões já deixaram de praticar estes princípios no seu dia a dia. Então eu peço que você esteja revendo com seus filhos estes ensinamentos. Apenas uma porçãozinha pequena que eu estou passando para vocês. Mas procure, você vai encontrar muito mais, muitas referências sobre estes princípios de autoridade na Bíblia. Examine a Bíblia em família. Examine primeiramente tudo isso que eu estou falando, confira pela palavra de Deus, mas procure progredir, procure desenvolver mais, procure compartilhar essa palavra com teus familiares, com teus parentes, com teus amigos. Procure indicar, compartilhar o link desse vídeo que vai para o YouTube, para que muitas pessoas tenham acesso a essa orientação resumida, mas que venha fazer um grande efeito no poder do Espírito Santo para que famílias sejam preparadas para a obra de Deus, sejam preparadas para uma vida feliz e bem-sucedida na face da terra. O convite é: faça uma revisão dos princípios de autoridade dentro da tua casa. Você, pai, você, mãe, você, filho, você, filha, vocês estão vivendo de forma unida? Um está fortalecendo ao outro para serem bem-sucedidos? Ou cada um está ficando, como se diz, no seu cantinho, uma vida isolada, uma vida individual? Deus nos chama para uma vida em unidade, para sermos vitoriosos. Sem união, o inimigo destrói as vidas, destrói as famílias. E quando nós estamos unidos com Cristo, no poder do Espírito Santo, nada nos abala. É isto que o Senhor quer de nós. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado com nossas vidas, com as famílias que buscam a Ti, Senhor. E cria, Senhor, oportunidade para que as famílias que já conhecem o Teu amor, conhecem a Tua salvação, receberam a Tua salvação, para que essas pessoas também sejam um canal de salvação para muitas famílias, Senhor. Visita, Senhor, muitas famílias através das pessoas que têm recebido a Tua palavra. Visita muitas famílias através dessa mensagem, Senhor, para que haja conversão,
para que haja salvação, para que haja transformação em cada vida, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quebra todo e qualquer impedimento que possa existir no coração de cada ouvinte dessa palavra, Senhor. Abre o entendimento, Senhor. Abre o coração das pessoas para a grandeza do Teu reino, para a grandeza do Teu amor, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo.